nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Pai Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé Política da SCC de Salvador. Dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 316 do doquete. E a pergunta: o que eu posso fazer para não estar sozinho no meu compromisso? E a resposta do doquete: quem se decide por uma vida com Jesus na igreja corre, em muitos países, o perigo de percorrer o seu caminho sozinho e incompreendido. Conceitos materialistas e hedonistas espiam o belo mundo e seduzem muitos para uma vida no mundo aparente e de gratificações superficiais. Por isso é preciso a igreja em miniatura, pequenos grupos, igreja doméstica, encontros de oração, pequenas células, círculos bíblicos, comunidades espirituais, grupos de estudo, etc. Numa comunidade em que todos se possam sentir unidos na amizade, os jovens cristãos podem fortalecer-se reciprocamente na fé. Podem rezar juntos, procurar a vontade de Deus, formar comunidades de aprendizagem sobre a doutrina da igreja e também ocupar juntos o seu tempo livre. Onde ainda não houver estes grupos, será necessário formá-los, mesmo se no princípio tiverem apenas 2 ou 3 membros. É importante que estes grupos se integrem na comunidade paroquial do lugar, por exemplo, na medida em que participam regularmente na Santa Eucaristia. Pegando aqui a citação de Santo Agostinho: aquilo que na palavra de Deus ainda não compreendemos, queremos provisoriamente deixar de lado, mas de coração queremos alegrar-nos com aquilo que é luz e claridade. Bento XVI também, no prefácio ao Iuquete, vai nos falar: estudai o catecismo com paixão e perseverança. Para isso sacrificai tempo. Estudai-o no silêncio do vosso quarto, lede-o enquanto casal, se estiverdes a namorar, formai grupos de estudo e redes sociais, partilhai entre vós na internet. Permanecei deste modo num diálogo sobre a vossa fé. Tendes de saber em que credes, tendes de conhecer a vossa fé. Como um especialista em tecnologia, domina o sistema informático de um computador. Então, o doquete, ele vai justamente aqui nos trazer essa questão importante, que a gente não caminhar sozinho. E a gente vive num mundo que a gente sabe que muitas vezes a gente vai caminhar contra a correnteza. A gente vai de encontro à corrente. O mundo que, como fala aqui o doquete, né, quer muitas vezes viver só na superficialidade das coisas, das relações, quer viver simplesmente no mundo hedonista de prazer, ou nas relações do ter, do poder. Então, na nossa caminhada, nós vamos ter muitas tentações que querem nos desviar do caminho. Então, é importante a gente poder estar associado com outros irmãos, como falava aqui, grupos de estudo, grupos de partilha, grupos de oração, grupos de pessoas que se juntam para fazer caridade, obras sociais, para que justamente isso, né, nesses grupos, um vai dando força ao outro. Então é bastante importante isso. Se no mundo isso já é importante, já até serve de modo de terapia, já serve até de incentivo um ao outro, por exemplo, o grupo dos alcoólatras anônimos, os grupos dos jogadores anônimos, dos narcóticos anônimos, um vai dar força para o outro. Imagine para nós cristãos que, além de tudo, né, dessa solidariedade, dessa força, desse empenho de um para com o outro, dessa palavra de consolo de um para com o outro, nós temos a própria palavra de Cristo empenhado para nós, que onde 2 ou mais estiverem, eu estarei aí no meio deles. Então, essa certeza, essa garantia que Cristo vai estar no meio de nós.
Por isso, né, nós temos que estar nessa que a gente chama de comunidade de comunidades, ou seja, essas pequenas células que vão interagindo entre si e formam uma grande comunidade paroquial. Então essas pequenas células vão dando força à nossa igreja, esse corpo que vai se unindo cada vez mais e vai nos ajudando a crescer nessa caminhada. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder